Bem-vindos a mais um Futebol Idiomático. Eu sou o João e o Royce perder pênalti acabou com a minha semana. Olá, ouvinte, eu sou o Gabriel. E você? Você é o Pelé? Isso foi tão inesperado quanto foi engraçado. Parabéns, cara. Eu acho que essa foi a melhor entrada até agora. Acho que essa foi a que eu mais gostei. Fico agradecido pelo reconhecimento e espero que o ouvinte tenha ficado contente com essa cultura brasileira dos anos 80, 70, sei lá. Estamos aqui com o nosso programa número 5 do Futebol Idiomático. E hoje a gente vai trazer um novo quadro para o nosso programa, que a gente vai chamar de o VAR da Rodada. Nós vamos falar de assuntos relevantes no momento, como, por exemplo, hoje vamos falar da série documentário do Pelé que vai sair pela Netflix, do jogo da Supercopa da Espanha, onde houve a primeira expulsão do Messi em toda a sua história pelo Barcelona, e também falaremos de Mario Mandzukic no Milan, não necessariamente nessa ordem. Vamos começar pelo do Pelé? Vamos começar pelo Pelé, porque afinal de contas ele é o rei do futebol, a gente não poderia começar por outra coisa, né? E o que vai ter é uma série documentário da Netflix com o Pelé. Mas você sabe o que ela vai trazer de diferente? Vai ter umas coisas legais, tipo, vai ter entrevista com o Zagallo, com o Rivelino e com o Jairzinho. Maneiro. Parece que vai ter outras pessoas também que vão na entrevista e tal, vão provavelmente falar sobre a época que eles jogaram juntos, né, na seleção. Vai falar, tipo, da Copa de 58, da Copa de 70. Aí eu acho que vai ser bem interessante por isso. E tava dizendo também no anúncio que vai ter algumas imagens inéditas Pelé. Da hora. Aí eu, de repente, quer dizer, eu acho que isso tava mais de sensacionalismo, porque não deve ter imagem inédita do Pelé. De repente até tem, só que, tipo, coisas que foram lá em uma TV pequena, por exemplo, alguma coisa que ficou boa. Que não rodaram tanto, né? E então vai ser interessante por isso e também pra gente saber um pouco mais do Pelé como jogador, né? O Pelé como o grande jogador da história do futebol, vai ser interessante ver um pouco mais disso, porque a gente sabe muito de ouvir falar, ou então de ver, sei lá, um documentário no intervalo do jogo de futebol. Exato. Só que assim vai ficar mais interessante, né? De repente eles vão seguir uma linha parecida com aquele documentário do Michael Jordan na Locadora Vermelha. Isso. Eu queria até aproveitar que estamos então falando do Rei Pelé. Queria saber, tipo, porque a gente não viu, né? A gente não viu jogar nem perto disso. É tudo que a gente sabe sobre o Pelé. É o que a gente ouviu falar e o que a gente viu de replay e de documentários, etc. Quando vem aquela questão de Pelé, ele jogou numa época em que era tudo muito mais fácil. Os adversários dele, eles, na verdade, eram enfermeiros, engenheiros, eram outras coisas e também jogavam futebol. Resumindo, eu quero saber de você. Você acha que o Pelé, ele é o maior jogador de todos os tempos? O Pelé, ele é o melhor jogador de todos os tempos, mas é porque a gente não pode também pensar assim, o Cristiano Ronaldo é melhor que o Pelé. É óbvio que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Pelé, mas o Cristiano Ronaldo, ele joga nos dias de hoje, ele tá inserido no contexto de hoje. O Pelé tá inserido no contexto da época. Na época, o Pelé, ele foi um cara que foi completamente diferenciado em relação a todos os outros. Pode ser que se o Pelé tivesse nascido nos dias de hoje, ele se tornasse muito melhor do que ele foi naquele tempo, mas para aquele tempo ele foi completamente game changing, ele mudou completamente como o futebol funcionava, e não é muito bem isso que acontece nos dias de hoje com Messi e Cristiano Ronaldo, porque eles dois estão inseridos no contexto de hoje, e o futebol ele não teve uma grande reviravolta por conta deles dois. Aconteceu na época do Messi com o Pep Guardiola e com o elenco inteiro do Barcelona, não foi um jogador, não foi o Messi que pegou e mudou tudo naquela época, né? Então, isso acontece, na verdade isso acontece em todos os esportes, né? Porque, por exemplo, na sinuca também tem isso. O grande nome da sinuca do passado é o Joe Davis. E muita gente diz, Ronnie O'Sullivan é melhor que Joe Davis. É óbvio que sim. Isso acontece no xadrez também. De repente o Capablanca foi o melhor de todos os tempos, sei lá. Mas não, Magnus Carlsen é melhor. Gente, tem que olhar de acordo com a época. Quem o cara enfrentava na época dele. Ele era muito melhor do que os caras? Sim. Ele revolucionou o jogo? Sim. Então, pra mim é o Pelé. Concordo 200%, 300%. É você tirar as pessoas de seu contexto, de sua determinada época. Acho que isso é bem errado, na verdade. É lógico, como você falou, o Cristiano Ronaldo ele é melhor do que o Pelé se você for pegar tecnicamente, taticamente falando, como atleta, ele é melhor. O Messi, eu diria o mesmo. Acho que se você for pegar a importância e a relevância do atleta pro esporte, acho que nada vai ser maior do que Pelé.
Então, João, o VAR foi chamado para você analisar o caso do documentário do Pelé. O que você tá achando desse lance? Eu acho que não existe outra opção senão seguir o jogo, lance normal, porque é o Pelé. Você não pode dizer que é uma má ideia fazer o filme do Pelé, pode existir quantos forem, a gente vai gostar de ver. Sempre vão ter histórias a serem contadas, sempre vão ter imagens, vão ser interessantes de a gente assistir. E é sempre bom, principalmente pra gente que não pôde ver o Pelé jogar, ter mais conhecimento sobre ele, aprender mais, e pra mim não foi nada. E você, o que você acha? Na verdade, eu não tenho muita coisa pra dizer, eu acho interessante, eu quero ver como é que vai ser. Depois que a gente assistir a série, no caso a série documentário, aí sim eu vou ter algo a mais pra falar. Por enquanto eu acho interessante, Pelé, né? É o Pelé, então ver ele como jogador é sempre interessante. E, bom, vamos falar também agora de Mandzukic no Milan. Como é que tá isso? Isso já é certo? Tá confirmado? Não só é certo e tá confirmado, como ele já tirou foto com a camisa 9 do Milan. Bem interessante o nome dele com a camisa 9 do Milan. Você olha e fala assim, caraca, isso aqui tem futuro, hein? O Mandzukic, ele tava na Juventus, né? Acho que ele saiu no mês de 2020, né, da Juventus. Tava lá até o meio do ano passado, ficou sem time. Tava livre pra assinar, no Milan contratou ele agora nessa janela e ele vai vestir a camisa do Milan agora. Aí o que você deve estar pensando é a relação do Mandzukic e Ibra no Milan, né? Você acha que funciona os dois no ataque? Então, eu acho que sim, porque as escalações que o Mandzukic jogou como ponta, tanto na seleção quanto em clube. Acho que no Atlético de Madrid, se eu não me engano, ele jogou como atacante de lateral. Ele funciona muito bem e é a posição de origem dele ser centroavante, e eu gosto bastante dele assim, mas ele não é um jogador pesado, ele é um jogador relativamente rápido até, principalmente sem a bola. Ele consegue ajudar voltando na marcação também. E assim, não é aquele ponta que vai fazer jogada de efeito pela lateral do campo, né? Ele não vai fazer arrancadas e driblar, mas ele é um jogador um potencial de fazer pivô bom. Ele consegue ajudar na reposição, que é importante quando você tem o Ibra, né? Que já tá no final da sua carreira. Não tem tanto gás assim, se comparado a outros jogadores que estão na flor da idade. Eu acho o Mandzukic, se comparado aos outros atacantes do Milan, o segundo melhor jogador do Milan. E eu acho que eles têm que jogar juntos. Eu concordo com tudo que você falou, eu só tenho duas coisas a acrescentar. A primeira é que eu acho que o Milan vai se dar muito bem com a contratação do Mandzukic, porque vai ter o Krunic, que é bósnio, no time, e o Zlatan, além de sueco, ele também é bósnio. E vai ter também o Mandzukic e o Rebic, que são croatas, e além de sueco e bósnio, o Zlatan também é croata. O ataque do Milan vai ser composto de Mandzukic, Ibrahimovic e Rebic. O meio-campo vai ter o Krunic, vai ser um time muito entrosado, todo mundo com um sobrenome que termina com C com acento agudo. E além disso, quando foi na segunda-feira, dia 18, depois da vitória contra o Cagliari, Ibrahimovic foi perguntado, né, sobre a chegada do Mandzukic, e ele falou o seguinte: estaremos em 2 para assustar os adversários. Isso aqui já me garante que o Milan vai ser campeão da Champions, é isso aí. E o VAR foi chamado, vai entrar em ação agora. O que você acha da ida de Mandzukic para o Milan? Cara, eu acho muito bom. Eu acho uma contratação muito válida, porque, afinal de contas, Ibrahimovic é o melhor centroavante do mundo, mas em algum momento ele vai precisar se aposentar, porque não tem como ele ser o melhor centroavante do mundo. Ele já é o melhor centroavante do mundo há 39 anos, não tem como ser por mais tempo do que isso. Há controvérsia. Então ele vai precisar deixar o posto para alguém, Mandzukic tá aí para isso, e enquanto o Ibra não sai, vai ser uma excelente dupla de ataque no Milan. Então segue o jogo, e se tivesse cartão verde, eu dava cartão verde pra essa contratação. Eu acho que não tem muito como errar. Assim, eu acho que o único erro seria realmente você ter que mexer muita coisa no time em prol disso, a ponto de o time perder as configurações atuais, né? O time tem jogado bem, principalmente com o Ibra, mas tirando essa ressalva, ele é um jogadoraço melhor do que a grande maioria do que o Milan tem ali no banco para jogar. Não que ele vai ficar também no banco, né? Ele com certeza vai ser titular. Para mim, segue o jogo.
E agora o lance polêmico da rodada. Lionel Messi expulso pela primeira vez em toda a sua longa carreira pelo Barcelona. Isso aconteceu no jogo da Supercopa da Espanha, certo? Certo. Contra o Atlético de Bilbao. E você viu o jogo? Parte do jogo e vi os melhores momentos do jogo. Foi um jogo legal porque tava 2-1 pro Barcelona. Aí no final do jogo o Bilbao conseguiu empatar, fez 2-2, aí o jogo foi pra prorrogação. E quando foi no começo da prorrogação, acho que aos 93 minutos, né? Tinha acabado de começar a prorrogação. O Iñaki Williams, que é um cara que provavelmente vai se destacar, ele deve sair do Bilbao na próxima janela, provavelmente, que ele é muito bom. Ele acertou um chute de fora da área, foi no ângulo a bola, foi 3-2 pro Bilbao. Aí o jogo continuou, né, pela prorrogação e tal, foi tendo chances, assim, de gol às vezes, ou então o Barcelona tocando a bola, tentando marcar, e no final do jogo já, um dos últimos lances que ia ter pro Barcelona de ataque, o Messi, ele tava correndo em direção à área, porque a bola tava, assim, no canto da área, tinha um jogador que tava fazendo uma jogada, acho que era o Alba, que tava com a bola ali, ele tava procurando alguém na entrada da área, ou então dentro da área pra tocar, e o Messi ele simplesmente foi correndo na direção da jogada. Quando ele tava correndo, um jogador do Atlético de Bilbao, que agora eu esqueci quem que era, mas ele simplesmente se colocou na frente do Messi, assim, meio que com o braço, só que uma coisa meio normal, sabe? Uma coisa que normalmente o Messi ele simplesmente ia sair, ou então ia olhar pro cara e falar: ô meu irmão, o que você tá fazendo? E ia continuar o jogo. Só que dessa vez não foi isso que aconteceu. Dessa vez ele deu um tapa gigante na cara do jogador do Bilbao. O jogador caiu no chão e o juiz parou pra olhar. E eu achei interessante porque na transmissão brasileira, o narrador, agora eu esqueci quem era o narrador, mas ele, na hora, ele pensou que o VAR tinha sido chamado pra analisar um possível cartão vermelho pro jogador do Bilbao e não pro Messi, porque normalmente a gente não vai esperar que o Messi tenha dado uma porrada em alguém. Isso não é uma coisa comum de se ver. Verdade. Aí o próprio narrador já tava imaginando isso, mas quando o juiz foi lá ver no monitor, ele viu que o Messi tinha dado uma porrada no cara e o Messi foi expulso no final do jogo, e o jogo terminou assim, com o Messi expulso, o Bilbao campeão da Supercopa da Espanha, e Messi saindo cabisbaixo e Bilbao campeão. Foi assim que terminou o jogo. Realmente uma noite bem estranha, né? É, muito diferente, porque a gente não espera ver isso, né? Assim, perder tudo bem, acontece, mas a gente não vê o Messi batendo nas pessoas. Só foi uma coisa meio inédita. O que a gente teve depois disso foi que no dia seguinte, o Leonardo, que é o diretor lá do PSG, ele confirmou que o PSG tem interesse na contratação do Messi, que era uma coisa que ainda não tinha acontecido. Eles não falavam assim: a gente quer contratar o Messi. Só ficava meio nos bastidores. Mas agora ele deu uma entrevista pro France Football, que é um dos jornais de futebol lá da França, e ele deu essa declaração, falou que realmente o PSG tem interesse em contratar ele. Afinal de contas, ele aproveitou do momento, né? Porque ele viu, Barcelona acabou de perder, Messi foi expulso, ficou muito irritado, deu um safanão no adversário. Então, por que não usar isso pra atraí-lo para o nosso time, né? Eu acho que faz todo sentido, né? E ele mandou essa carta, aí a gente vai esperar pra ver o que vai acontecer, né? Tem alguns dias ainda de janela, e pode ser que Messi assine com o PSG, ou então que ele assine com o City, mas em relação ao Messi foi isso. Eu só fiquei achando estranho, porque a gente não vê o Messi batendo nas pessoas, isso não é algo recorrente. É uma parada que a gente não tá acostumado a ver e que mereceu a gente chamar o VAR aqui pra gente. O que você acha dessa situação, desse lance polêmico da rodada que a gente presenciou com esse jogo de Barcelona e Atlético de Bilbao? Messi sendo expulso, Barcelona perdendo o título. E aí, o que você acha? Eu achei lamentável porque o Messi é um cara diferenciado e infelizmente ele perdeu a cabeça. Não deveria ter acontecido, ele não é um cara que costuma fazer isso, então certamente tem alguma coisa que tá acontecendo ali na vida dele. Ele devia estar muito frustrado com o resultado de estar perdendo a Supercopa da Espanha. E aí acabou que deu nisso. Então, cartão vermelho pro Messi, que não deve ficar batendo nas pessoas, ninguém deve bater em ninguém para começo de conversa. Então, cartão vermelho para ele, mas eu dou um cartão verde, que não existe, pra chegada dele no PSG. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ser um pouco mais bonzinho do que você. Eu vou administrar o jogo, vou dar só aquela advertência, aquele cartãozinho amarelo. Você tá
completamente certo. A gente não apoia a violência nunca. A gente sabe que ele é um jogador que não precisa disso também. Eu só não vou realmente dar cartão vermelho porque eu acho que essa é uma, embora completamente errada, no momento errado, é uma demonstração de personalidade que eu não tinha visto do Messi antes, de indignação, seja ela com, sei lá, o lance da falta em si, da disputa de bola que ocorreu a expulsão dele, ou com o resultado do jogo, ou até com a situação dele no Barcelona. Mostrou ele indignado. Bom, é óbvio que isso não ajudou ele em nada, mas eu daria aquele cartão amarelo para administrar o jogo, como eu falei. Mas para a ida do Messi ao PSG, eu tenho grandes expectativas. Eu deixo o jogo seguir, eu dou o cartão verde hipotético, eu vou buscar ele no aeroporto. Eu acho que seria muito legal ele indo pro Paris Saint-Germain. Eu acho que ele e o Neymar jogando juntos são uma bela dupla, principalmente para o Neymar. Eu acho que o Neymar precisa de um jogador em campo tão grande quanto ele, só que nesse caso maior, que ele possa não ter a falsa sensação de que ele é sempre o maior e o melhor jogador do campo e que todas as bolas têm que ir para ele e que as jogadas têm que sempre passar por ele. Acho que isso não é legal num jogo. Então, várias opções de passe, várias opções de jogadas, várias opções criativas, e às vezes eu sinto que o Neymar ele fica muito preso em que todos os lances têm que passar por ele. Isso me incomoda um pouco. Mas enfim, um jogador de igual peso assim ajudaria bastante, tanto no rendimento do próprio Neymar quanto para o PSG. Então a gente fica por aqui, esse foi o VAR da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Diz aí o que vocês acharam da nossa avaliação em relação aos lances. Segue a gente no Instagram, dá like no vídeo e tchau. É nóis!